Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. Nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia. E esse é mais um Fala Day Trader, onde a gente traz um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. E o tema de hoje é Day Trade extra gráfico. E eu vou trazer esse bate-papo para vocês aqui num cenário diferente. Normalmente eu vou lá, monto o cenário bonitinho, coloco a câmera na minha frente com o meu Trade Station, ou seja, a minha estação de trabalho atrás, que é a que eu uso para operar na conta real e postar todos os dias Day Trade na conta real, coisa que você só vai ver nesse canal todo dia, operação Day Trade na conta real com dinheiro de verdade, comprovando que o meu método é consistente e lucrativo. Eu sempre monto esse cenário para falar com vocês, mas hoje eu não fiz isso e eu vou explicar para vocês, porque hoje nós vamos falar de um tema extremamente impactante que é Day Trade extra gráfico. Vamos falar de psicologia do trade, mas não é aquela psicologia do trade quando você está operando e você sofre pressão do mercado, o mercado vem contra, você é estopado, entra em dia de fúria ou tem o Search and Destroy Day, enfim, não é desse tipo de assunto que nós vamos falar não. Nós vamos falar de Day Trade extra gráfico quando as coisas estão acontecendo fora do gráfico na sua vida e te atrapalham na sua operação. O que fazer? Enfim, qual é a melhor atitude a se tomar quando isso acontece? E eu vou usar de novo um exemplo real que aconteceu comigo essa última semana de novembro de 2023. Vai que você está vendo esse vídeo na posteridade. Mas eu não sei se eu já pedi aqui para vocês que eu estou tão cansado, a cabeça está tão confusa, tanta coisa acontecendo que eu vou falar para vocês aqui que eu já vou pedir, caso eu não tenha pedido, para você dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque Day Trade na conta real todos os dias você só vê aqui. Mas vamos dar sequência, tá? Bom, essa semana, infelizmente, o meu filho ficou dodói. E ele foi para o hospital, ficou internado com uma suspeita de apendicite que me deixou literalmente com a cabeça nas nuvens. Ou seja, para quem é pai sabe que a gente fica desolado, é uma situação complexa, tá? A gente fica, quando o filho está doente, é uma coisa maluca, a gente fica aéreo. Eu vejo vários conteúdos falando, como ser pai, você vai saber que você vai ser um bom pai quando você entender que você consegue abdicar da sua própria vida. E na verdade, não tem como saber como você vai ser pai, quando é a hora de ser pai, enfim, não tem. Você, quando é pai, você vira pai. Sua vida passa a ser daquele pequeno ser, sendo filho ou filha, que você se dedica a ele o tempo todo, e se ele tá mal, a sua vida toda tá mal. E por que eu tô dizendo isso? Porque meu filho ficou dodói e aí eu fiquei literalmente com a cabeça nas nuvens, eu tava meio confuso, enfim, ainda tô meio confuso, graças a Deus ele tá melhor, tá? Já tá tudo bem, já passou o susto, passou o medo, mas foram dias malucos. Só que no final do dia tem uma grande máxima, tá? Os boletos chegam, eu tenho que pagar contas. Não importa o que aconteça, eu ainda tenho que operar porque o meu dinheiro vem do Day Trade em sua grande maioria. E ainda assim eu mostro aqui para vocês, então eu falei, cara, por que não? Vou lá, vou fazer isso, vou entregar as operações, vou operar as duas contas e vou entregar o melhor possível, mostrando pro pessoal a realidade do Day Trade, porque, de novo, meu compromisso aqui com vocês é mostrar a realidade do Day Trade, e a realidade é essa, vão ter problemas extragráficos que vão acontecer e a gente não controla. Um problema, de repente, você tem na sua família, de saúde na sua família, como eu tive agora, e como eu sempre anunciei para vocês que pode acontecer, a gente não sabe quando isso vai acontecer, e que tiram a nossa cabeça de órbita. Eu tentei operar essa semana, mas foi uma semana terrível. Segunda-feira eu consegui ter um gain, foi maravilhoso, decorrente também do gain que eu tive na sexta-feira da semana anterior, e aí terça aconteceu o problema, minha cabeça ficou aérea, eu não consegui ler o gráfico, eu entrava depois que o gráfico tinha aberto, enfim, e aí a semana foi se desdobrando. E como é que se desdobrou essa semana maluca, tá? Bom, terça-feira tudo aconteceu e aí, enfim, quando aconteceu, eu literalmente larguei aqui, foi praticamente no final do dia, saí correndo. Já estava suspeitando que ele não estava bem, que ele estava em casa, a gente estava de olho. Aí você já não opera bem, que a cabeça tá lá com ele. Aí depois veio o decorrer da semana e aí ele estava lá no hospital e a minha cabeça estava lá e eu estava aqui pensando, não, tudo bem, né? Enfim, eu tenho que continuar trabalhando para pagar todo o suporte que eu dou pro meu filho. Isso é necessário, né? Os boletos chegam, como eu digo para vocês aqui. E eu falei, vou ficar no gráfico, vou operar, vou me entregar o máximo. Só que a cabeça estava na lua. Eu estava cauteloso, mais cauteloso do que o normal, cansado, porque, enfim, quem dorme direito com um problema como esse, né? E a falta de atenção já estava alta, porque ainda está alta agora, acho que vocês estão percebendo, tá? Não estou conseguindo desenvolver o raciocínio tão rápido quanto normalmente eu desenvolvo, mas o raciocínio estava bem mais lento, a visão estava bem mais turva com relação ao comportamento do gráfico, as noites de sono não estavam sendo boas, porque eu estava dormindo super tarde, preocupado, acordando super cedo para correr com tudo, para ir no hospital, para, enfim, dar suporte, levar roupa limpa, trazer roupa suja, enfim, quem tem filho pequeno, quem já passou por uma situação como essa, sabe muito bem como é. E nesse cenário todo, a gente fica cansado. E aí você começa a ter uma visão deturbada do mercado.
E aí pode ser esse problema, pode ser outros, tá? Eu tive um amigo, muito amigo íntimo, que opera no mercado financeiro, opera como day trade também, que ele separou da esposa. Ele falou, Adriano, eu não conseguia. Separei da esposa, eu não conseguia me concentrar. Eu passei ali, não foi um período de uma semana como eu passei. A dele durou 3 meses. Cara, foram 3 meses de loucura, de briga, de situações ruins. E aí, é indiferente de qual foi o motivo que levou ele a separar da esposa, mas ele viveu 3 meses super tensos. E ele falou, cara, por mais que eu tentasse me concentrar, eu não conseguia. Eu estava cansado, não conseguia dormir direito, enfim, tem todo o trauma de separação que é traumático mesmo, entendo isso. E aconteceu. Tive outro amigo que ele teve literalmente um pico de ansiedade. Olha só, ele estava operando e aí não foi um problema extra-gráfico, foi dentro do gráfico. Ele teve um pico de ansiedade e aí ele foi fazer um acompanhamento psicológico, só que ele não conseguia mais se concentrar. Ele começou no gráfico, saiu do gráfico e para ele se concentrar ele demorou. Até ele entrar no eixo dele, demorou quase 6 meses. Tá? Tive um outro conhecido, já não é amigo, já é conhecido, como eu disse para vocês, eu operei num cowork de traders ombro a ombro com outros traders experientes e operei também um bom tempo num cowork virtual, tá? Online, com outros traders, então acabei conversando com muita gente e conversando a gente interage. Tive outro amigo também, outro conhecido, né? Já não é tão amigo, já não tinha tanta proximidade, ainda não tenho, mas de vez em quando a gente conversa sobre trade. Tive um outro conhecido que teve um problema de falecimento na família. Era um parente um pouco mais distante, mas que deixou ele aéreo. Enfim, acontece. Então problemas extragráficos vão acontecer o tempo todo. Não é só o loss que você toma, a ansiedade que você tem para que o mercado chegue logo no preço quando você entra nele. Não é que tudo vai estar em condições de temperatura e pressão perfeitas que você vai conseguir operar sempre naquelas condições de o meu desafio é com o gráfico, o meu desafio é comigo mesmo, o meu desafio é suportar a pressão do mercado, o meu desafio é entender e fazer a leitura correta e ser 100% técnico, o meu desafio é aplicar o gerenciamento de risco. Não, o seu desafio também é entender que os problemas extragráficos que estão acontecendo na sua vida impactam também dentro do gráfico, não tem jeito. Eu vivi aqui um problema extragráfico, eu vou dizer que quase recentemente, quando minha placa de vídeo queimou e eu fiquei fora das operações um bom tempo. Operei na minha conta, na conta do dinheiro do leite das crianças, sim, utilizando a TV como backup, mas não conseguia mostrar a operação para vocês aqui do arriscando da própria pele. Incomodou, porque eu não sei dizer se é toque, eu não sei dizer o que é, mas eu gosto de analisar o gráfico com as minhas telas. Eu gosto porque parece que é automático. Os meus olhos já vão começar a analisar o gráfico a cada ponto, a cada local onde tem um indicador que eu olho sempre automaticamente. E quando eu estava olhando num outro local, que eu estava usando meu notebook mais a tela da TV, já não estava tão fácil como é aqui dentro do meu TradeStation, dentro da minha estação de trabalho de day trade. Então olha só como é complexo, tá? Quando as pessoas falam de o problema no day trade é também o psicológico, porque o day trade não dá certo, porque ele sempre vai errar, porque ele vai querer sempre ganhar mais, eu vou dizer para você, não é bem assim. Eu não quero sempre ganhar mais, eu quero sim alavancar meus ganhos? Sim, mas eu vou com cautela. E você pode ir com cautela também. Eu não estou na expectativa de ser milionário. Não, eu fiz milhões no day trade em apenas 1, 2, 3 anos. Olha só, eu tenho um Porsche, uma Lamborghini, uma boa viagem, uma mansão. Não tenho nada disso. Eu tenho uma vida comum e normal, confortável sim, onde eu consigo prover conforto para minha família sim. E isso é bom, mas é normal, como a vida de qualquer brasileiro médio. Só que operando como day trade, em vez de trabalhar em outra coisa, eu trabalho no day trade todos os dias. E é possível conseguir viver disso se você tiver plena consciência que você consegue construir isso baseado nessa visão. Você só precisa entender que você deve executar suas operações e buscar um ganho mensal. Você pode escalar aquele ganho mensal? Você pode prover um aumento para você? Sim, desde que você faça um aumento cauteloso. Como eu disse aqui, ano que vem, eu vou trazer para vocês, ano que vem, 2024, nós estamos em 2023, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vou trazer para vocês aqui um conceito de escala e crescimento de mão para que você consiga ganhar mais, tá? E eu vou aplicar isso na conta do Arrisca na Própria Pele, mas é coisa para o ano que vem. Agora, é importante mostrar para vocês que o day trade extra gráfico, que impacta, que traz problemas emocionais, isso de fato também vai fazer com que você tenha que vencer mais esse ponto de psicologia do trader que poucas pessoas tratam. Porque falar de psicologia do trader nessa zona cinzenta é muito fácil. Não, porque o seu cérebro reptiliano, ele tende a fugir ou lutar. Olha só, o Adriano sabe do cérebro reptiliano que tenta fugir ou lutar. Porque, de novo, eu já ouvi tanto isso, eu já comprei curso disso e depois eu fiquei mordido, né? Porque depois que eu descobri que a pessoa que me deu o curso não é nem psicóloga e nem trader, me deixou maluco, enfim. Já mergulhei nesse tema, entendendo absurdamente que fala, cara, na verdade, você só vai saber os impactos que você vai ter reais no day trade, o quanto isso vai te pressionar emocionalmente, quando você estiver executando ele. Reduzir isso só em dizer, não, porque você está operando com uma mão muito grande, não, porque você está ansioso, não, porque você está com medo, é um reducionismo literalmente bobo.
não é real, porque tem outras coisas que acontecem na sua vida, no dia a dia, que te pressionam. Por exemplo, como todo mundo fala, não, se você operar e sua única fonte de renda for o day trader, você vai ter pressões psicológicas. Amigo, você vai ter isso com qualquer tipo de operação que você tiver, com qualquer tipo de profissão que você executar, porque no final a gente tem que ter uma fonte de renda. E a fonte de renda do day trade é o quê? O trade, o lucro que você vai ter operando no mercado financeiro. Isso vai te trazer pressão? Vai. De repente esse mês agora, para quem está me acompanhando, para quem vê os vídeos do Arriscando a Própria Pele, operando sempre day trade na conta real, viu que o mês de novembro para mim foi terrível, catastrófico. Foi o primeiro mês desde quando eu comecei aqui a postar para vocês day trade na conta real que eu terminei negativo. Ah, estou preocupado? Não, porque eu fui construindo o resultado positivo ao longo dos meses e anos operando e literalmente separando uma reserva e colocando aquilo no local onde eu posso usar no investimento com liquidez. E olha só, o Adriano entende investimento com liquidez? Sim, eu preciso entender. Para que quando eu precisasse, eu extraísse dinheiro de lá e pagasse as contas do mês, porque pode acontecer. Só que o mais importante é eu reconstruir esse operacional, reconstruir o operacional que eu digo é reconstruir o lucro, né? Eu recuperar o loss que eu tomei, usando os 3 passos para recuperar o loss, chegar no resultado positivo e finalizar daí partir para novos meses positivos e virtuosos, porque eu sei, o loss vai chegar, isso vai acontecer outra vez comigo, eu não sei quando, eu sei que eu quero acumular muito gain para quando isso aconteça eu consiga pagar com os gains que eu já tive e de novo recuperar com os gains que eu vou ter, utilizando sempre a mesma estratégia, uma única estratégia, setup super tendência, e ciente que problemas esta trade pode acontecer. Porque vai ter mês, como já aconteceu aqui mostrando minhas operações de day trade na conta real, que meu filho vai entrar de férias e eu não vou conseguir operar porque eu vou querer passar esse período com ele quando ele está de férias, porque eu vou querer brincar com ele, me divertir, passar o tempo com ele. É muito gostoso. Vai ter mês que de repente vai ter um problema de saúde, como aconteceu, vai me tirar do centro, minha cabeça vai ficar maluca e eu não vou conseguir operar direito, vou estar cansado, vou estar com falta de concentração e é normal. Vai ter período que vai ser muito simples, fácil, literalmente é aquela coisa muito... mês normal, que não vai ter nada e eu vou operar normal. Vai ter mês que, por exemplo, como aconteceu, eu vou ter problema na minha placa de vídeo e eu não vou conseguir operar. Vai ter mês que eu vou ficar doente e eu não vou conseguir operar. Faz parte do dia a dia, faz parte do day trade e esses são problemas extragráficos que vão acontecer com todo day trade. Então é importante você entender que sim, existe problema extragráfico, day trade extragráfico, com problemas emocionais e psicológicos, isso vai acontecer. Bom, pessoal, era esse papo que eu queria ter com vocês. Espero vocês amanhã às 8 horas da noite em mais um Fala Day Trader. E como eu sempre falo aqui no final dos vídeos, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.